Nós- Eu vou gravar porque tem uma moça que não pode vir, não pode estar aqui, ela pediu para a gente fazer isso. Eu acho que eu vou compartilhar o livro e a gente pode acompanhar junto. O maravilhoso e do sobrenatural. Isso. Ok, 6h31. Vamos fazer nossa oração? Su, pode começar para a gente? Meu Pai, te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos novamente reunidos, tentando aprender um pouco mais a Sua palavra. Ilumina-nos para que possamos assimilar mais, que possamos isso que vamos ler hoje. Ampara, meu Pai, todos aqui que estão conosco, tanto os encarnados como desencarnados, para que tenhamos um bom ambiente e que essa leitura nos ilumine na nossa caminhada. E pedimos, meu Pai, que ampare todos os que aqui estão, os donos dessa casa que nos ampararam, que nos trouxeram aqui, que lhes dê que lhes dê muitas bênçãos. E pedimos que com essa oração que nos desse, possamos dar por iniciada a nossa prece de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, tanto do corpo como do espírito, que assim seja. Amém. Eu quero falar espanhol com português, aí se começa com nós outros, aí fica uma coisa de matar. Joia. E muitas vezes eu falo espanhol também, quando eu falo português no site, só não é espanhol. É analfabeto, não sabe mais falar. Fabi, quer ler para a gente? Posso ler? Vamos lá, capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. Se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema, poderia com certeza merecer a suspeita de ilusória. Que nos digam, então, por que a encontramos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Respondem alguns críticos, porque desde todos os tempos o homem teve amor ao maravilhoso. Mas que entendeis por maravilhoso? Que é sobrenatural? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, porventura, tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se esse encadeamento não apresenta todas as características de uma lei admirável, que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. Agora que eu vi que tá aí, Kari, desculpa. Vou ler pelo seu, assim todo mundo tem as mesmas palavras. O pensamento é um dos atributos do espírito, a possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria e de nos impressionar os sentidos, e por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Tornar um homem a viver depois de bem morto. Desculpa. Tá, tudo bem. Tornar um homem a viver depois de morto e bem morto, reunir em si seus membros dispersos para lhe formarem de um novo corpo, sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, o que somente por um milagre poderia Deus praticar.
Coisa alguma, porém, de semelhante há na doutrina espírita. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Uhum, O que é esse sobrenatural? Né? Porque ele diz aqui que é aquilo contrário às leis da natureza. uhum. É, eu não acho que seria 100% contrário à leis da natureza, o que seria sobrenatural. Eu acho que isso é até uma questão só de Né? palavras e talvez tradução, né? Tem muita gente que vai completamente de oposto, né? Fala que sobrenatural ou milagre é uma coisa que jamais aconteceria, né, pelas leis naturais. Tem gente que chama de milagre, né, a vida, né, o desabrochar de uma flor. Então, é o que você... Pessoas dão significados diferentes, né? Pelo que eu entendi aí, ele está dizendo que o sobrenatural não vai contra as leis de Deus, né? As leis naturais. Uhum. E a mesma coisa. O que você entendeu? A Jorge entrou. É. Oi, Jorge. Boa noite, gente. Boa noite, Jorge. Eu espero um dia estar aí nessa reunião presencial, viu? Ah, se Então, Deus Vai embora, já quiser. está podendo entrar, não tem desculpa não. Tá bom. abriram Eu as posso falar, porteiras. eu posso falar um pouquinho? Lógico. É lógico que a doutrina espírita não tem nada de sobrenatural. Tudo está em a natureza, conforme nos relatam os nossos educadores maiores, né? Tudo está na natureza. É a falta de conhecimento que gera essa questão do maravilhoso, do sobrenatural, do, digamos assim, do milagre. É a falta de conhecimento, Uhum. né? Por isso que quando os nossos irmãos de outras religiões cristãs vão estudar o Evangelho, sem entender os fenômenos que são inerentes à natureza, dizem que Jesus fez milagres, né? Ressuscitou mortos. Jesus não ressuscitou mortos. Jesus ressuscitou pessoas que estavam com doenças graves, que não estavam mortas ainda, né? Utilizou de mecanismos da energia, do magnetismo, né? De fluidos quintessenciados, que agora que nós estamos entendendo melhor. Mas há 2.000 anos atrás era o quê? Isso é milagre. Não tem explicação. Entendeu? Hoje a física Então, quântica explica tudo. Né? é. Ou uma parte dela, né? Porque existe aquela palavrinha, disruptura, né? A disruptura é quando uma tecnologia vem e não tem nada a ver com a outra e quebra completamente a lógica, né? Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma revolução na informática. Uhum. Qual a revolução, Jorge? A revolução do computador quântico. É uma disruptura por completo de todos os computadores que nós imaginamos. Só tem 3 no mundo. Um na China, aliás, são 4 no mundo. Um na China, um é feito pela NASA e o Google, e um no Canadá, né? E diz agora com o da IBM, que superou todos eles. O da IBM é tão surpreendente, é tão assim estúpido a questão do poder de processamento, que todos os átomos de todos os seres humanos na Terra são incapazes de fazer o processamento por milésimo de segundo do que ele pode fazer. Então, assim, é uma disruptura na questão da análise da informática, da informação de dados. Nós só vamos ter consciência do que é a revolução quântica na informática daqui a 10, 15, 20 anos. A gente está digerindo ainda isso, né? E é óbvio também que o plano espiritual não está de braços cruzados com isso. Existem verdadeiras equipes do plano espiritual que estão ensejando, estão renascendo e estão também intuindo cientistas na Terra para que se avance nessa questão não só da informática, na tecnologia, né? Porque dia vai chegar em que iremos travar contato com os nossos entes que partiram pelos nossos aparelhos domésticos. Vai ser o fim da morte como a entendemos hoje. Isso também vai ser uma disruptura pela maneira cultural em que nós como cultuamos a morte. Infelizmente, século XXI,
a morte é tida como um fim de tudo. E nós sabemos que é apenas um tirar de roupa, né? Uma mudança. É isso aí. Obrigada, Jorge. Alguém quer colocar alguma coisa? Bora lá então, Fabi. Bora lá. Entretanto, objetarão, admitis, que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isto uma derrogação da lei da gravidade? Constitui, mas da lei conhecida. Porém, já a natureza disse a sua última palavra? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de triunfar da força de atração? Aos olhos do vulgo, tal coisa não parecia maravilhosa, diabólica? Por louco houvera passado aquele que há um século se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois. Se o fizesse, toda a gente creria ter ele o diabo às suas ordens, pois que naquela época só o diabo era possível andar tão depressa. Por que então um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Notemos, de passagem, que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi exatamente por quererem, ao observar essas espécies de fenômenos, proceder por assimilação que os sábios se transviaram. Em suma, o fato aí está. Não há nem haverá negação que possa fazer não seja ele real, porquanto negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma sobrenatural. É tudo o que, por agora, podemos dizer. Só uma questão que agora que eu lembrei, essa parte do livro dos médiuns é escrito na mesma maneira do que o livro dos espíritos? Perguntas e respostas de espírito ou não? Não. Ah, então tá. E tem que levar em conta também quando foi escrito, né, o livro dos médiuns. Então, que era muito sobrenatural, paranormal naquela época, hoje já não é mais, né? Para ele, o celular seria paranormal, né? Dependendo do que se conhece, né? O que o Jorge falou sobre a disruptura aí é muito certo, porque a mecânica quântica, ela mostrou pelo menos, não provou, mostrou que a influência do observador em relação à matéria, em último grau, influencia, né? Uma coisa influencia na outra. Isso aí deu margem para que a gente que estuda espiritualidade, pessoas que estudam a espiritualidade, né, tentassem trazer isso aí para a espiritualidade, para mostrar ou provar para as pessoas que não acreditam na espiritualidade ou não acreditam nesses fenômenos que para eles ainda são paranormais ou ainda são sobrenaturais, trazer a parte da ciência, né, da física, que é o que eles mais respeitam, como uma base para mostrar que sim, é possível, né? Existe um mundo mental, um mundo espiritual, um mundo extradimensional e interdimensional, que a física quântica, com essa parte mais mental da observação das partículas, né, de como elas se comportam, dependendo de quem observa ou não. Isso, assim, quando a gente fala que a física quântica, a mecânica quântica explica, eles não explicam nada. Se você pegar um especialista em mecânica quântica e pedir para ele explicar qualquer coisa no mundo espiritual, ele vai ficar voando, não vai saber de absolutamente nada. Porque uma coisa não tem a ver com a outra. Explica os fenômenos físicos das partículas estudadas naquele momento, né? A ciência está avançando muitíssimo. A ciência vai chegar um momento que vai começar, como o Jorge falou, a gente vai falar com pessoas através do celular, né? Pessoas encarnadas. Mas enquanto não chega a isso, a gente sabe. Ou seja, o espiritismo explica, né? A parte mística do budismo explica muita coisa. Os filósofos antigos, eles explicam muita coisa por observação, por viagem astral, por o que for. Ou seja, tem gente estudiosa, tem gente que estuda e que conhece, que sai do corpo, viajantes astrais, pessoas que em estado de meditação profunda conseguem vislumbrar e conseguem trazer muito precariamente, através da mente, através do nosso vocabulário, tentar explicar alguma coisa.
mas quando a gente fala que a física quântica explica, a física quântica não explica nada, a mecânica quântica não explica nada, eles não sabem absolutamente nada da espiritualidade. O que acontece é que as pessoas que estudam a espiritualidade viram aí muito mais além do que eles conseguiram constatar em laboratório. E através desse gancho, conseguem fazer um link da física, da mecânica quântica com a espiritualidade. Isso aí, para as pessoas que são céticas, que não acreditam em absolutamente nada, é um link muito importante, que consegue, através disso, trazer eles para a espiritualidade, que é um mundo de fé, né? Um mundo que a gente acredita, que a gente sente que é verdade, ressoa dentro da gente, através do conhecimento que a gente tem intrínseco, e isso aí, essa verdade da gente, consegue chegar neles através daí, né? Mas a gente não... Porque hoje está virando um modismo imenso, né? O quântico, a física quântica, o pensamento quântico e tudo que é quântico. Isso aí é muito antigo. O poder da mente, né? A vontade sobre os objetos, isso aí é muito velho, é muito antigo, é milenar. Então... Na verdade, foi com os egípcios, né? Muito antes também, civilizações que a gente não tem nem ideia, né? E o poder da mente sobre os objetos, sobre tudo, né? A poder da vontade, que na verdade nada mais é do que a fé, né? Se você tiver uma fé do tamanho do mostardo, você move montanhas, né? Isso aí é fato. O que se está teorizando muito em cima do quântico, da física quântica, são pessoas que não querem admitir a espiritualidade, não querem parecer pessoas crentes, pessoas religiosas, e aí pega essa parte quântica e leva para esse lado quântico, porque aí fica tudo muito ali abstrato, difuso, e é física, na verdade, é a física que prova. Se você chegar para uma pessoa dessa e dizer, me mostra na física quântica o que é que me prova isso, ele não vai saber, ele não vai conseguir, porque a física não fala sobre isso. A física não fala sobre espiritualidade, a física não fala sobre... A mecânica quântica não fala sobre isso. Te dá indícios e que, se você acredita nisso, você pega esse gancho e mostra muita coisa, né? E prova muita coisa, que já foi provada há muito tempo, não tem como... Hoje em dia o pessoal pega, eu costumo falar isso, o pessoal pega 3 incensos, coloca ao redor de uma piscina e faz uma natação quântica, né? E arranca dinheiro de muita gente através disso. Existe muito imbróglio aí dentro do quântico, entendeu? Então a gente tem que começar a fiscalizar isso aí, a prestar atenção nisso e a não se deixar levar por esses enganos. Na verdade, é engano mesmo. Hoje em dia, quantos enganos tem? Muita gente na internet falando sobre espiritualidade, não tem a menor noção do que é espiritualidade. Vê de outros vídeos, vê de outros lugares e são papagaios, né? São repetidores, não tem uma ideia própria, não tem uma opinião própria, não tem a gente tem que prestar muita atenção nisso aí, nesses enganos. E o quântico, ele seduz muito, ele está seduzindo muito hoje em dia. Tudo que é quântico seduz. Se é quântico, uau, é quântico, seduz. A minha mente é quântica. E você vai ver uma pessoa que tem uma mente quântica e um mundo quântico, um pensamento quântico, e tudo que a pessoa faz na vida é tentar usar isso aí para conseguir uma vaga no estacionamento, uma casa nova, um carro novo, mais dinheiro, entendeu? Que é o que esses quânticos hoje estão levando. A moda quântica hoje está virando um evangelismo neopentecostal e espiritual abstrato. É isso que está acontecendo. É uma pessoa... Eles mudam o vocabulário também, né? Basicamente ao invés de isso. falar mundo espiritual, ele fala outra realidade. Deus, fala o universo. Outra dimensão. Então, isso é mais do mesmo com a roupagem diferente. A gente tem que ter cuidado nisso aí. Quando ele fala aí no sobrenatural, né? No paranormal, no sobrenatural, é tudo natural. Tudo que e é natural. Agora, que a gente conhece ou não, e como isso afeta os nossos conhecimentos, as nossas verdades, as nossas fés, aí é outra coisa. Mas o que é. O que é. Se uma parede falar com você, é natural. Entendeu? Não é normal que isso aconteça, mas é natural porque está acontecendo. Está acontecendo dentro desse universo, dentro dessa realidade que a gente ainda não conhece. Só fazendo um esclarecimento, só botando, dar um adendo só no que o Bronze falou. Fala, Jorge. Todo médium é um paranormal. Agora, nem todo paranormal é um médium. Exato. Entendeu? Ou ele até mas não desenvolveu. Eu tô na cabeça, explica, não entendo. Eu achava que a mediunidade é uma paranormalidade. Isso é minha irmã? Sim. Paranormal. É a sua irmã paranormal. Todo médium é um paranormal. Certo? Porque a mediunidade é um fator orgânico, inerente à questão física.
mas que tem uma sensibilidade de perceber o psiquismo, a psique do ambiente, tem condições, tem condições de receber esferas espirituais. E isso é mediunidade. O que é o médium, ele é uma ponte entre dois meios, certo? Sim, é um E mediador, né? por conta disso, é um paranormal, tá? Uhum. Agora, nem todo paranormal é médium. Exemplo, Uri Geller. Uri Geller, na época quando eu era criança, não sei se o bronzeado lembra, a Karina, muita gente botava o relógio quebrado para que o Uri Geller ajeitasse. Foi um fenômeno mundial. Uhum. Não sei se ele era um paranormal. Eu sei que muita gente falou que ele ajeitou o relógio. Lá em casa não ajeitou coisa nenhuma, certo? Mas existe um paranormal japonês. Eu não sei, eu esqueci o nome dele. Eu sei disso pelo simpósio que eu participei de paranormalidade e espiritismo em Recife, por volta de 2008 ou 2009. Muito interessante. Em que dizia o Clóvis Nunes, que é um paranormal brasileiro. Ele é só paranormal, ele é paranormal não, estudioso da paranormalidade. Ele não é paranormal. Ele falou desse paranormal japonês, que é tão interessante que se um satélite que está orbitando a Terra desse algum problema, as agências iam com ele recebia uma fortuna para concentrar-se e ajeitar mentalmente o satélite. Uhum. É impressionante, é impressionante, tá? Outro fenômeno de paranormalidade, a telecinesia. Existem vários estudos, tanto na Rússia, na época do comunismo, como também nos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, de Alemanha, paranormais que utilizavam da sua energia para mover objetos. uhum. Não era mediunidade, Na era Segunda Guerra, os telecinesia. alemães foram quem mais estudaram a paranormalidade, né? Como até como espionagem, como arma bélica também. Questão da visão remota, né? Também. Olha, existem vários fenômenos, né? A Claro, paranormalidade tem várias situações. claro. Agora, eu queria colocar bem claro isso. Eu posso ser um paranormal, mas só agir na questão física, mesmo se for mental, não deixa de ser físico, é físico. Agora, quando a minha paranormalidade tem, como posso dizer, tem sentidos e E como como posso dizer assim, finalidade, né? A comunicação que entre tem gera uma comunicação entre dois planos, aí sou médium. são Eu não mediadores. sou apenas paranormal, né? Na verdade, todo mundo, até o paranormal, que não é médio, ele é um médio, mas ele não desenvolveu a mediunidade. Todo mundo tem essa faculdade intrínseca, né? Por ser natural e por ser humano, né? Você precisa desenvolver. É inerente à raça humana, né? Exato. Desde que o homem é homem, desde que o homem sapiens é homem sapiens, que ele tem comunicação, que ele faz essa comunicação Exato. com os seus ancestrais, né? Aí a gente vê os xamãs, Exato. os magos, né? Isso é muito É, fatorial, né? Você tanto nasce pitonisas. com essa faculdade mais desenvolvida, e aí tem muito mais facilidade de desenvolver. Você nasce com ela super desenvolvida, não tem vontade nenhuma de trabalhar com ela, mas você vê espírito, você fala com eles. Muitas vezes você nem acredita, você é de outra religião, mas tem a faculdade ali super desenvolvida em você. Tem gente que não tem a habilidade inata nenhuma, mas consegue desenvolver, talvez não a mediunidade, mas uma hipersensibilidade, que vai treinando, vai desenvolvendo, vai se concentrando nela, vai estudando e vai desenvolvendo. Ou seja, é multifatorial, na verdade, né? Mas o Jorge falou muito certo. Você é um paranormal de piro, eu não sei como é o nome, você consegue tocar fogo nas coisas, né? Irradiando energia com as mãos, né? E você não pode saber nada de espiritualidade, você não pode ser médium nenhum. Tem vários níveis, vários tipos de paranormalidade, vários níveis, inclusive, né? Paranormais Então, muito fortes e outros bem fracos, mas então, todo mundo também é paranormal. Se você prestar atenção, alguma vez você está com muita raiva, a tua mente está muito descontrolada de acordo com as tuas emoções, e teu carro quebra, as coisas dentro da tua casa param de funcionar, entendeu? Luz pipoca, isso não sei se acontece com vocês, comigo já veio acontecer comigo várias vezes. Dependendo do meu estado emocional,
as coisas assim elétricas, principalmente coisas elétricas, né? Não funcionar da curta, da pipoco. Você está no caixa do supermercado super apressado, super transtornado e o caixa pifa e aí a fila não anda e aí você diz, cara, sou eu, não pode ser outra coisa. Sempre acontece comigo. Às vezes é você mesmo, às vezes é tua não mediunidade, mas tua paranormalidade, a energia da tua mente, você não está sabendo direcionar, mas ela está ali muito forte, muito latente, e pensamento é energia pura, e você está atuando sobre o teu entorno sem saber, sem a menor consciência disso. Você é um paranormal totalmente inconsciente do que está acontecendo. Isso é muito interessante, esse tópico, porque eu estava associando a paranormalidade e a mediunidade. Então, são duas coisas diferentes. Entendi agora. A mediunidade, então, como você falou, Jorge, é um meio entre esta dimensão e a outra dimensão. Exato. A mediunidade é uma paranormalidade. Veja, vamos ver uma coisa, habilidade olha de só. espírito, né? De ser médium, mediador. Eu quero falar um tema que todo mundo conhece. De mediunidade e paranormalidade? Minha irmã, Repete, Paulinha, de novo, por favor. Existe alguma definição entre mediunidade e paranormalidade? Dá pesquisa no Google a definição teórica, mas vai ter várias, com certeza. Não vai ter uma só. mediunidade é ser uma ponte entre dois meios. Agora, veja só. Veja bem. Entre dois meios, tá? Esses meios, eles diferem, porque, veja bem, se eu tenho uma coluna no nosso lar, que está na ionosfera da cidade do Rio de Janeiro, ionosfera está mais ou menos ali 70 quilômetros de altitude do chão físico, certo? Não é isso, Bronze? Exato. Mais ou menos 70 quilômetros, certo? Mas eu sei que a mãe do André Luiz está em outra distância, está em outro meio, tá? Tomando noção apenas como exemplo do nosso lar, a distância do nosso lar. As regiões de sofrimento que estão ao lado do nosso lar, apesar de estar ao lado, mas são também outro meio. As regiões mais densas do sofrimento, nos umbrais, também são outro meio. Então, nós observamos comunicação mediúnica nas cidades espirituais, entre dois meios, mesmo estando no plano espiritual. Exemplo do livro Transtornos da Obsessão, de Valdo Franco, com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, relata o socorro de vários espíritas, muitos religiosos e muitos espíritas que estão desencarnando de forma muito triste, né? Que são religiosos, era para estar na condição melhor de voltar ao plano espiritual. Então, o que acontece? Há uma reunião mediúnica num hospital psiquiátrico, em que a médium, mesmo sendo um espírito desencarnado, dá passividade a um espírito das trevas. Ele é trazido, tá, por mecanismos que eu desconheço, ele é trazido da região onde ele está, dá passividade na médium, fala, é orientado, é esclarecido e ele retorna para suas regiões de sofrimento. Outras vezes ele é socorrido e trazido para o hospital. Então, observemos que a mediunidade ela tem várias nuances, mas sempre levando o seguinte, que é o instrumento entre dois planos, tá? Como também pode acontecer também de em desdobramento ir para o centro, onde eu trabalho, onde eu estudo, onde exercito a atividade espírita, né? E ser convidado também para dar passividade a espíritos também reencarnados, mas só que fora do corpo. Vocês estão entendendo? Sim. Uhum. Há vários exemplos disso, inclusive no livro, na série Transição Planetária, Amanhecer da Nova Era e Perturbações Espirituais, a espiritualidade utiliza desses mecanismos. Médios estão reencarnados, estão vivenciando uma experiência, a espiritualidade espera o momento do sono, eles são trazidos aos centros espíritas e, às vezes, acontece o espírito desencarnado incorporar
no médium fora do corpo. É bem interessante. Uhum. Mas sempre são dois, temos que entender, são dois meios, né? São vibrações diferentes. Entendeu? Mediunidade é isso. A Kalênia pegou aqui a definição de mediunidade na Wikipédia. Mediunidade ou canalização designa a alegada comunicação entre humanos e espíritos ou a manifestação espiritual via corpo físico que não lhe pertence. E paranormal é um termo empregado para descrever as proposições de uma grande variedade de fenômenos cujas causas ou mecanismos não podem ser explicados pelo atual estágio do conhecimento científico e que são atribuídos às forças desconhecidas, em especial forças psíquicas. A própria definição na Wikipédia da mediunidade deixa a desejar toda essa realidade que o Jorge acabou de descrever para a gente, que acontece no plano espiritual, lógico, porque eles não têm o conhecimento. Mas o que Jorge trouxe foi muito interessante. Meu irmão, compartilha esse nome dessas obras que você falou que relatam sobre esses fenômenos. Muito interessante. Minha irmã, eu já falei várias vezes dela aqui. A Transição Planetária, que é a primeira obra do Manuel Filomeno sobre momentos atuais. Amanhecer da Nova Era. Perturbações espirituais. E agora, no rumo da regeneração. O livro do Divaldo é? Todos eles são de Divaldo com Manuel Filomeno de Miranda. Agora, há um outro livro dele, que são vários livros. Ó. É o seguinte, é o Médium, Divaldo Pereira Franco, com o espírito Manuel Filomeno de Miranda. O Manuel Filomeno de Miranda, ele é um estudioso dos fenômenos mediúnicos aliado à obsessão. E é muito interessante a abordagem que o Manuel Filomeno trata. Muito interessante. Aí eu só vou citar 2 livros do Manuel Filomeno. Tem vários livros. Perturbações espirituais, ou transtornos espirituais, e Entre Dois Mundos, tanto Divaldo como Manuel Filomeno de Miranda. Muito interessante a leitura, recomendo. Ok. Alguém quer acrescentar ou perguntar mais alguma coisa? Pode só comentar que tem os níveis de mediunidade também, como ela se dá, que tem várias maneiras diferentes de se dar a mediunidade. Essa comunicação, se é através de um acoplamento áurico, se é através não a posse, como a toma de uma parte do corpo da pessoa, no braço, da mente, ou do que for. Tem várias formas de se dar essa mediunidade, tem vários níveis de se dar essa mediunidade. Isso aí eu acho que o Livro dos Médiuns vai explicar melhor mais para frente. Continua, Fabi. Maravilha. Bora, Fabi. Bora lá. 9. Se o fato ficar comprovado, dirão, aceitá-lo-emos. Aceitaríamos mesmo a causa a que atribuís, a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Far-se-ia mister aqui uma demonstração completa, que, no entanto, estaria deslocada e, ao demais, destituiria uma repetição, visto que ressalta de todas as outras partes do ensino. Todavia, resumindo-a em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda neste princípio. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E, do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência, fora da matéria havia de estar a causa que os produzia, e de que, não sendo essa inteligência a dos assistentes, o que a experiência atesta, havia de lhe ser exterior, pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível ao seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis,
A ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. É inteligente essa ação porque, ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma. Aí está a chave de todos esses fenômenos, tidos erradamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema preconcebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Dignem-se de apresentá-la os que pensam em poder dar a esses efeitos inteligentes uma explicação mais racional e, sobretudo, de apontar a causa de todos os fatos, e então será possível discutir-se o mérito de cada uma. Algum comentário? Está bem claro. Está bem explicado, é. Bora. Número 10. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Se assim fosse, a religião que se baseia na existência de um princípio imaterial teria um tecido de superstição. Não ousam dizê-lo em voz alta, mas dizem-no baixinho e julgam salvar as aparências, concedendo que uma religião é necessária ao povo e às crianças, para que se tornem ajuizados. Ora, uma de duas. Ou o princípio religioso é verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro, ele o é para toda a gente. Se falso, não tem maior valor para os ignorantes do que para os instruídos. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto, negando qualquer efeito extramaterial, negam, ipse facto, a existência da alma. Sondai-lhes, porém, o fundo das consciências, prescrutai bem o sentido de suas palavras e descobrireis quase sempre esse princípio, se não categoricamente formulado, germinando por baixo da capa com que o cobrem, a de uma pretensa filosofia racional. Lançando à conta do maravilhoso tudo o que decorre da existência da alma, são, pois, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí, entre eles, uma opinião preconcebida que os torna impróprios para julgar lisamente do espiritismo, visto que o princípio de onde partem é o da negação de tudo o que não seja material. Quanto a nós, dar-se-á, aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma. Dar-se-á, sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas? Quem o supuser demonstrará bem minguado o conhecimento do espiritismo. Mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. O de que menos cuidam é da necessidade de conhecerem aquilo de que falam. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos. Logo, o espiritismo é absurdo. E consideram sem apelação esta sentença. Acham que opõem um argumento irretorquível quando, depois de terem procedido a eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Saint-Médard, dos fanáticos de Cevenas ou das religiosas de Loudun, chegaram à descoberta de patentes embustes que ninguém contesta. Semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do espiritismo? Terão seus adeptos negado que o charlatanismo ha explorado em proveito próprio alguns fatos? Que outros sejam frutos da imaginação? Que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo? Tão solidário é ele com as extravagâncias que se cometem em seu nome, quanto a verdadeira ciência com os abusos da ignorância, ou a verdadeira religião com os excessos do sectarismo. Muitos críticos se limitam a julgar do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares que lhes são as facções. O mesmo fora julgar da história pelos romances históricos ou pelas tragédias.
Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Então, somente sua opinião, embora errônea, poderá ser tomada em consideração. Que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? A legítima crítica deve demonstrar não só erudição, mas também profundo conhecimento do objeto que versa, juízo reto e imparcialidade a toda prova, sem o que qualquer menestrel poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e um Pintamonos o de censurar Rafael. Assim, o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso. Demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem a superstição propriamente dita. É exato que no que ele admite, há coisas que para os incrédulos são puramente do domínio do maravilhoso, ou por outra da superstição. Seja, mas ao menos discuti apenas esses pontos, porquanto com relação aos demais nada há que dizer e pregais em vão. Atendo-vos ao que ele próprio refuta, provais ignorar o assunto e os vossos argumentos erram o alvo. Porém, até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão. Lede, observai e sabê-lo-eis. Só com o tempo e o estudo que se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Ora, o Espiritismo, que entende com as mais graves questões de filosofia, com todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia, que já não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Tanta puerilidade haveria em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, como toda física em alguns brinquedos de criança. A quem não se limite a ficar na superfície, são necessários não algumas horas somente, mas meses e anos para lhe sondar todos os arcanos. Por aí se poderia apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, as mais das vezes por distração ou divertimento. Dirão eles, com certeza, que não lhes sobram lazeres para consagrarem a tais estudos todo o tempo que reclamam. Está bem, nada a isso os constrange. Mas quem não tem tempo de aprender uma coisa, não se mete a discorrer sobre ela, e ainda menos a julgá-la, se não quiser que o acoimem de leviano. Ora, quanto mais elevada seja a posição que ocupemos na ciência, tanto menos excusável é que digamos levianamente de um assunto que desconhecemos. 14. Resumimos nas proposições seguintes o que havemos expandido. Primeiro, todos os efeitos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Segundo, fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. Terceiro, muitos fatos são tidos por sobrenaturais porque não se lhes conhece a causa. Atribuindo-lhes uma causa, o Espiritismo se repõe no domínio dos fenômenos naturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em número das crenças supersticiosas. Se bem reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo de modo algum dá a sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação ha criado. Sexto, julgar do Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. Sétimo, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite de suas causas e consequências morais forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclamam estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo não pode considerar crítico sério senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso,
que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos algures, que não nos romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça, não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios. Aquele, finalmente, que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que aqueles aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Vai para o 15? Alguém quer fazer algum comentário? Porque está bem claro, está bem explicadinho todos os Quando pontos. ele fala aí, ele fala porque na época né, do Espiritismo ele surgiu, teve muitos detratores e Allan Kardec teve que defender isso aí em rodas científicas, em rodas né, de médicos, de filósofos. E realmente era difícil, porque era muita gente boa, muita gente que pensava muito, muita gente que estudava muito, e muito materialista, né? E o materialista é uma pessoa, por si, narcisista, né? O materialista ele é extremamente narcisista, tanto materialista como crente, o crente de uma forma geral. O crente ateu, porque o ateísmo é uma religião, se você for olhar no princípio dela, né? Eles têm toda a verdade do mundo e eles acreditam cegamente naquilo, não dá margem a nenhuma outra. O ateísmo é religião, né? Todos os ismos são religiões e toda religião ela cega, né? Tem aquela fé cega. E ele cria e o fanatismo cria o narcisismo, onde você igual aquela música de Caetano, né? Que diz que Narciso acha feio que não é espelho, né? Tudo que não for aquilo que você conhece, você julga falso, ou julga charlatanismo, ou julga misticismo, do sobrenatural, né? E fatos naturais, como a gente está vendo aqui, né? Naturais ou sobrenaturais, que para a gente é natural, porque a gente conhece, né? Então, ele fala muito disso aí, desse narcisismo das pessoas que não conhecem, que desconhecem, né? Então, tudo que desconhece é absurdo e tudo que é absurdo não vale a pena nem considerar, ou seja, não se abre. Isso é um crentismo ao revés, né? Ou seja, eu me decido a não acreditar em nada que eu não quero porque eu não quero, e acabou. E é uma pessoa dessa, você não tem o que conversar, você não tem o que argumentar, você não tem o que dizer. Entendeu? Não perde tempo, né? Perde tempo, exatamente, deixa passar. E se a pessoa resolve acreditar, é milagre. Isso é exatamente, milagre, questão de fé. Eu conheço uma pessoa que teve acesso a uma filosofia, religião, e a primeira da vida dele, entendeu? A primeira coisa, o primeiro acesso a conhecimento. Isso é um conhecimento muito bons, conhecimento muito profundo, conhecimento que não tem em todo lugar. É uma mistura de ocultismo com budismo, tem muito a ver com a mente, tem muito a ver com a mente sobre tudo, com a mente criando tudo e com a mente, né? E tem muita verdade ali, muita coisa que não diria que não é verdade, mas muita verdade mal entendida, né? E partindo desse princípio, eles odeiam, eu não sei se ele ou se ele repete o que falam lá dentro, eles negam completamente o espiritismo. Falam, isso tudo é balela, isso tudo está na mente da pessoa, nada disso existe. Eu fiz, mas quantos livros você leu sobre o espiritismo? Você leu livros do espírito? Não. Leu livros médicos? Não. Você leu algum livro espírita? Não vou perder tempo com isso, porque isso tudo eu sei, isso já está explicado. Tá? A minha religião explica isso aí, a minha filosofia explica, está tudo na mente, está tudo, entendeu? Eu não vou nem perder meu tempo conhecendo isso aí. Como é que eu vou, olha o argumento do ser humano, como é que eu vou acreditar numa religião que o cara não teve coragem de colocar o nome dele? Porque, né, Allan Kardec é o pseudônimo, né, de Hipólito, eu nem lembro o nome dele direito. É um pseudônimo. Então, ele baseou toda a negação dele no fato de Allan Kardec não ter assinado com pseudônimo. Então, ele ignora até a literatura básica de escola, de 8ª série, que nessa época, na Europa, todo mundo usava pseudônimo. Quantas entendeu? mulheres não escreviam com nomes Não escreviam com nomes masculinos para ser aceito as suas obras, masculino. entendeu? Isso era uma coisa cultural, literal, da época. Até isso ele ignora. Ou seja, ignora tanto tudo que não é o espelho do narcisismo, da religião dele, que ele nega isso aí, entendeu? E a gente tem que ter muito cuidado aqui dentro também, onde a gente for, a gente não cometer os mesmos erros. A gente não achar que absolutamente todo conhecimento está dentro do espiritismo e tudo que o espiritismo explica é o que é e está feito, é imutável, é incontestável, entendeu? Porque o próprio Allan Kardec fala que se um dia o espiritismo chocar com a ciência, fique com a ciência. A ciência.
entendeu? Ou seja, se a ciência que é tão atrasada, a nossa ciência que é tão atrasada, tão básica, se ela chega a provar algo, e o espiritismo diz o contrário, fica com a ciência. Porque a ciência está provando algo primitivo ainda, entendeu? Que ela ainda é primitiva. E se ela chegou a provar isso aí, medir, provar e repetir essas experiências várias vezes, e algum crente espírita diz que não, que é de outra maneira e tal, fica com a ciência. E ainda tem a parte da filosofia, né? Então, eu acho muito interessante isso aí que ele fala, essas observações que ele faz sobre os argumentos e contra-argumentos com relação ao espiritismo, porque a gente tem muito narcisismo nisso aí, né? O ceticismo narcisista, né? E as crentices narcisistas também, né? Que tem na maioria das religiões, em todas as religiões, na verdade, né? Alguém mais? Eu adorei a maneira como ele, né, coloca as etapas, né? Porque realmente, se você conversa com uma pessoa dessas, parece que você está num círculo, que você nunca sai, né? A pessoa repete a mesma coisa, over and over again, até dor de cabeça. Você fala, gente, mas não é possível, eu tô falando grego. Então, a gente não sabe como sair desse ciclo, né? Como é que para esse indivíduo de falar essa mesma coisa e passa para a próxima, né? Então, essas etapas seria, né, para deixar uma colinha ali no bolso, falar, então vamos lá, vamos ver aqui. E vai passo a passo, né, porque senão é isso, eles como só tem um argumento, eles repetem o mesmo argumento e vai. E parece não estar saindo do lugar, parece estar, né, por 2 horas falando a mesma coisa. Parece que está dentro de um mantra, né? Débora, quer falar alguma coisa? Não? Paulinha? Jorge? Não, eu estou bem. Não. Eu tenho uma visão particular dessa questão da ciência que eu não... Peraí, só um minuto. Background noise aqui. Desculpa, galera. Eu sei que essa questão da ciência, para mim, eu torço o nariz porque eu não necessariamente concordo com a medicina tradicional, que é a ciência, né? Um tipo de ciência. Mas quando eu falo de ciência, Paulinho, é a ciência séria, entendeu? Não a ciência corrupta, não pesquisas tendenciosas, patrocinadas por um, por outro, para dizer aquilo que eles querem ouvir, entendeu? É a ciência séria mesmo, a ciência da física, da matemática, entendeu? Uma ciência mais exata, né? A ciência da medicina do corpo humano é uma ciência muito inexata, completamente inexata. A gente não sabe. Eu fazia medicina e quando a gente estudava a formação do coração, do nada, a formação do coração é assim, gente. É um tecido, ele desenvolve... É um tecido único, que é o zigoto ali, ele vai se desenvolvendo e do nada esse tecido vai virando outro tecido, as mesmas células idênticas vão virando outras células, ninguém sabe explicar por quê, simplesmente vira outra célula. E aí tem as células cardíacas que se formam um conglomerado de células diferenciadas, que são chamadas cardíacas, e uma delas, uma só, começa do nada e por nada, e ninguém sabe explicar, a pulsar. E ela forma um complexo de... Como é o nome, cara? Não lembro agora, que é toda a parte elétrica do coração, entendeu? E que faz o coração pulsar. E você pega o professor, pergunta ao professor e não sabe por quê. Um professor de medicina, um cientista da área de saúde, não sabe explicar o que é um arroto. Não sabe explicar o que é um soluço, se você perguntar. Ele não sabe explicar. É um espasmo muscular, entendeu? Involuntário, sim, mas o que é? O que é que causa? Por que isso acontece? Não sabe explicar. Coisa bobagem, um soluço. Olha que bobagem. O que é um soluço? Não sabe explicar. Então, essa parte de medicina é muito complexa. A ciência médica é muito complexa, entendeu? Porque tem outros interesses por trás disso. Inclusive, tem livro espírita que fala sobre isso também, desses interesses que estão por trás disso. Quando eu falo de ciência, a matemática, a física, a ciência... 2 mais 2 é 4. Prova as coisas, que repete o laboratório, entendeu? E que não tem como contestar, né? São irrefutáveis, descobertas irrefutáveis, né? Como a quântica mesmo, esses computadores quânticos, tudo, não tem como uma indústria, entendeu, de computadores de outro lado dizer que isso aí não existe, ou que inventou algo melhor, que não tem como. Está feito, está consolidado, tchau, não tem como contestar. Por isso. É isso aí. Paulinha? Isso é interessante, essa visão agora que o Bronzera está falando é interessante, porque justamente nessa parte que eu discordo. Eu preferiria puxar mais para a filosofia, para a religião espírita, do que acreditar na ciência, entendeu? Eu também discordo, Paulo. Quando é na parte da ciência médica, eu discordo de muita coisa.
Eu fiz medicina e fiz acupuntura e estudei reiki e conheço o passe espírita e sei como a mente funciona sobre o corpo, sobre a matéria. Então, tem muita coisa que a ciência médica não tem a menor ideia. É necessário não resumir ciência entendeu? a ciência médica. A né? medicina. A é. medicina. A medicina da gente é muito A nossa. ciência é mais... E aí é interessante que a medicina está caminhando muito para o outro lado, entendeu? Pro lado... Antigamente, você chegava para um médico e falava sobre estresse, o médico dava risada. Agora, em 1980, 70, 80, se você chegasse para um médico e dissesse que a pessoa está com aquilo, com urticária por causa de estresse e emoção, ele ia dar risada da sua cara, porque para eles as emoções não tinham nada, absolutamente nada a ver com a máquina fisiológica humana, né? Hoje, para médico, tudo é estresse. O médico, quando não sabe resolver o problema, meu filho, é estresse. Vai se desestressar, você está estressado. Ouvir, né? Ouvir. O que era uma piada antigamente, entendeu? Era uma piada antigamente. Hoje eles já estão conscientes disso, da mente sobre a matéria, entendeu? Já é muito volátil quando se trata de corpo humano, de mente humana principalmente, é muito volátil. Existem alguns cardiologistas hoje que estão indo para o lado espiritual, que estão pedindo para o povo perdoar, abraçar, dar risada, né? No Peru e no México, eu estava vendo hoje isso numa matéria no Facebook até, que eles já estão levando medicinas alternativas xamânicas para dentro do hospital. Legal. Aí para impressionar, tiraram uma foto de uma xamã batendo um tambor, né? Mas não é aquilo, na verdade, né? São ervas, são as orações, entendeu? São os passos, a manipulação energética, tudo aquilo, né? Que a medicina não vê, não sabe, não tem como medir, como pesar, entendeu? E não tem como... É difícil para eles isso aí. É isso aí. Mais algum comentário? Podemos encerrar por hoje, então? Vamos lá. No final, Paulinho, o que eu quero dizer é que eu concordo com você em discordar da ciência, viu? Quando se trata da medicina. Pode crer. Acho que a gente tem que tirar a medicina da ciência. Vamos pensar nas ciências mais exatas. A medicina é ciência biológica, né? É mais Eu exata acredito que a medicina, se você prestar atenção. Ela tem a função, a medicina tradicional, ela tem a função. Você está no acidente de carro, você quebrou um braço, você não vai curar com a fé, com as ervas. Você precisa de um médico que faça uma cirurgia no seu braço, ponto. Exato. Ponto. Dentro da própria medicina, Paulo, existe uma batalha, uma guerra tão grande. Eu conheço cirurgiões, né, que existe uma batalha entre os cirurgiões e os clínicos, né, determinados clínicos de doença crônica, pessoas que tratam doenças crônicas. Porque muitas vezes com a simples cirurgia você cura doenças crônicas, mas não é interessante, porque você faz uma cirurgia, a cirurgia tem um custo fixo, entendeu? Você pega alguns $1.000, gasta naquela cirurgia, você está curado para o resto da sua vida. Enquanto se você não fizer a cirurgia, essa pessoa vai estar consumindo drogas a vida inteira, entendeu? Então tem um lado da medicina que é contra determinadas cirurgias que curam, e outro lado dos cirurgiões que dizem, não, se fizer a cirurgia, cura. E dentro disso aí, da própria medicina alopática que a gente conhece aqui, existe essa guerra entre eles, entendeu? Do que funciona, Quantas do que não pessoas funciona. não acreditam que o remédio cura? Eu, até pouco tempo atrás, achava que o remédio curava. O remédio não cura nada. Porque o mesmo remédio o mesmo remédio para pessoas diferentes, uma pode curar, a outra pode dar outro regaço. Inclusive, a mesma doença, com os mesmos sintomas, pode ter causas diferentes. E se você não sabe qual é a causa, para curar a causa daquela doença, você não cura a doença. Eu posso ter um problema de pele, que pode ser emocional, que pode ser fisiológico, que pode ser bioquímico, que pode ser ambiental, fator externo, agressão externa, pode ser vários, se você não souber. E é o mesmo problema, então eles vão usar a mesma pomada, vão usar o mesmo procedimento, entendeu? E em algum caso, se for algo utópico do ambiente, vai curar. Se for uma bactéria local, cura. Se for algo emocional, não vai curar. Vai calar esse sintoma e vai estourar em outro lugar, pior ainda. Sim. Então, até isso, a mesma doença, com os mesmos sintomas, pode ter causas multifatoriais, né? Que alguns médicos hoje já consideram, a maioria ainda não. Porque, na verdade, o curso de medicina ensina você, treina você a passar remédio, só isso. Treina você a identificar alguns sintomas e diferenciar esses sintomas para saber que remédio é mais adequado para aquilo ali, entendeu? Só isso, no fundo. Agora, ser um curador é bem distante. Mas Está bem distante. Na verdade, se você for no pé da palavra, ninguém é curador. Você é instrumento, sua curadora. É instrumento para que o outro segure da É o médium.
Exato, É o você mediador. médium. O Porque doente você pode é fazer o curador. o mesmo procedimento e A se curar e B não. Aí vai depender dos karmas de B aí. Se curou, porque não se curou. Exatamente. Da É mais um pessoa. exemplo de médium. De Exato. ser médium. É isso aí. Paulinha, pode fazer a oração para a gente terminar, então? Posso, Bora lá. eu posso sim. Queridos amigos, eu quero agradecer primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui estudando, procurando entender um pouco mais o mundo espiritual, que possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador, ao nosso Pai, que possamos sentir neste momento os nossos corações cheios de alegria, cheios de amor, que possamos continuar neste caminho de procurar estudar, de procurar nos melhorar, procurar servir, porque este é o caminho da nossa evolução. Vamos pedir a Deus que nos abençoe diariamente com as nossas atividades, com as nossas interações entre amigos, familiares, colegas de trabalho, que Ele possa abençoar e iluminar todos os lares representados hoje, que Ele possa expandir por toda a vizinhança, que a gente possa expandir por a terra. Vamos rezar o Pai Nosso agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim, Senhor Jesus, assim, Senhor Jesus, te pedimos que tu possas nos envolver em bolhas de luz, que possamos ter a paz, a serenidade para mais uma semana nessa nossa jornada aqui na Terra. Que assim seja. Amém. Beleza.